Programa A Redenção, começando para você e toda a sua família. Seja bem-vindo nesse nosso retiro espiritual, que você deve concordar comigo. Estamos crescendo muito, não é mesmo? Na intimidade com o nosso Deus, na certeza de que quando fazemos a nossa parte, Deus vai nos dando a graça para alcançarmos a salvação. E é luta, é no dia a dia. Que bom é ter sua companhia, mas também muito bom estar junto com o Padre Everson. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Caísa. Querido irmão, querida irmã, a Caísa diz que é muito bom nós estarmos unidos, é muito bom nós nos colocarmos à escuta dos ensinamentos de Santo Afonso. Nós temos consciência que o programa da Redenção não é um momento de preocupação de nós fazermos um programa intelectualizado, não, queremos simplesmente transmitir as preocupações de Santo Afonso e as preocupações principalmente quando ele coloca no livro a oração. É a preocupação de levar-nos a viver a vontade de Deus, sermos salvos, chegarmos à eternidade. Como Santo Afonso nos leva assim de uma maneira tão profunda, mas tão alegre, porque ele não é um santo que nos leva para a tristeza, para o medo, mas muito pelo contrário, para a alegria. Isso mesmo, sempre nos conduz aí nessa luta diária para vivermos a nossa fé com muita alegria. E hoje o tema do programa, muito interessante, diz assim, seremos salvos pela esperança. Já deu para entender que o programa vai ser maravilhoso, não é? Abençoado, porque nós vamos ser conduzidos pela graça do Espírito Santo. Então, eu convido você, junto comigo, com o Padre Everson, vamos clamar: vem Espírito Santo de Deus. Mais um momento de contato com a Palavra de Deus aqui no programa Redenção, e hoje vamos meditar o Salmo 25. E eu já começo dizendo para você o título desse salmo, que tem tudo a ver, né, com o tema de hoje, que fala que nós seremos salvos pela esperança. O salmo diz assim, o título, Deus, nossa esperança e guia. E lá no versículo 10 ao versículo 15, nos diz o salmo, todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam sua aliança e seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, serás propício ao meu pecado, pois é grave. Quem é aquele que teme o Senhor? Ele há de ensinar-lhe o caminho a escolher. A sua alma viverá com fartura e a sua descendência herdará a terra. O Senhor se faz íntimo com os que o temem, dando-lhes a conhecer a sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele há de livrar os meus pés da armadilha. E este salmo é uma verdadeira oração, não é, Padre Everson? E uma oração, não digo que preenche a nossa vida, mas que sustenta a nossa vida, porque a hora que nós rezamos, tá, com o salmista, todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Todos os caminhos do Senhor,
me levam à plena realização. E Santo Afonso, ele rezava muitíssimas vezes, sem dúvida alguma, esse salmo. Ele se abastecia e abastecia as pessoas com quem ele convivia, as pessoas humildes. Quando ele se torna bispo lá de Santa Águeda dos Godos, e que, inclusive, ele chegou a vender até a cruz episcopal para estar com os pobres, distribuindo o necessário para a vida, mas ele nunca se esquecia de distribuir justamente uma palavra de esperança, uma palavra de vida, baseado nesse salmo, porque, queridos irmãos e irmãs, se nós nos perguntássemos mais uma vez, até quando eu devo rezar? E a resposta vem, até quando eu caminhar para a plena realização da vontade de Deus na eternidade, então até a morte. Mas hoje nós vamos ser sustentados por esse pensamento de alegria. O que me fortalece? É a minha esperança. A esperança na certeza do amor de Deus. A esperança de que as minhas dificuldades, os meus problemas, as minhas limitações, tudo isto será sustentado pela graça, pela força, pela presença divina. Né? É o pensamento bonito que Santo Afonso quer que nós tenhamos essa convicção. Sim, Padre, enquanto o senhor está aí meditando essa palavra de Santo Afonso, né, seremos salvos pela esperança. E quando eu fui estudar também essa parte aqui do livro A Oração, o Santo Afonso começa dizendo assim, devemos fazer como Davi, que tinha os seus olhos constantemente voltados para Deus, a fim de implorar o seu socorro e para não ser vencido por seus inimigos. Então, nós que temos fé, que confiamos em um Deus que é misericórdia, que, como disse o Salmo, nos livra de toda e qualquer armadilha, nós precisamos, diante de tudo que o Padre já citou, as tentações, as nossas fraquezas, incapacidades, chateações do dia a dia, precisamos ter os nossos olhos voltados para Deus. Constantemente olhos voltados para o Senhor. Mas Caísa, Padre Everson, às vezes dá uma vontade de desanimar, parece que nada nesse mundo que me acontece me conduz para perto de Deus para alcançar a salvação. Isso parece difícil demais para a minha vida. Quando nós temos os nossos olhos voltados para Deus, nós vamos percebendo que aqui nessa vida nós somos capazes de vencer toda e qualquer dificuldade. Basta fazermos a nossa parte. Nós também temos que fazer a nossa parte, não é, Padre? E Santo Afonso fala para nós que essa é uma experiência de vitória. Sim. Né? E depois ele vai dizer, então, fazendo uma pergunta para que nós não vamos tentar descobrir, que essa vitória que nós vamos alcançar, mas até quando que nós vamos ser vitoriosos? E Santo Afonso vai dizer, durante todo o tempo do combate. Durante todo o tempo do combate, queridos irmãos e irmãs, Santo Afonso tinha muita clareza que a nossa vida, embora muitas vezes, como a Caísa lembrou, é muito difícil, é cheia de problemas, a nossa limitação. E por que não vamos ter coragem de ser humildes e dizer os nossos pecados, dos quais nós nos arrependemos e somos perdoados? Então, até quando que nós vamos lutar? É durante todo o combate. Então, a nossa vida, na verdade, vai ser um permanente combate, Caísa. E essa questão não é uma questão de sentimentos, viu? Muitas vezes, meus olhos voltados para Deus, o coração vai estar aqui angustiado, sim. Mas mesmo diante da angústia, da tristeza, eu tenho que estar ali proclamando, Senhor, os meus olhos diante dessa situação estão voltados para o Senhor.
Eu sei que o Senhor tem misericórdia, eu sei que o Senhor tem bênção para a minha vida, então os meus olhos eu não tiro de Ti. E essa oração nos faz vencer a cada dia. Padre Everson, eu me lembro de quando minha mãe faleceu. É uma história que eu guardo para a minha vida toda, porque eu cresci muito espiritualmente. Eu não tinha força nem para levantar da cama, tinha dias. Mas eu falava, Senhor, eu preciso levantar, porque eu tenho uma família que eu preciso caminhar junto com eles. Então os meus olhos estão voltados para o Senhor. Coração, sentimento está arrasado, mas os meus olhos estão voltados para Ti. E assim, Padre, Deus foi me dando a vitória a cada dia, e eu acredito que também com todos que têm os olhos voltados para Deus, a vitória é concedida. E é interessante que Santo Afonso, olhando a realidade concreta da nossa vida, ele deixa um pensamento tão confortante para nós, com uma certeza: chegaremos à salvação, mas com esta condição, contanto que sejamos fiéis e perseverantes na oração até a morte. E Santo Afonso completa: se quisermos, pois, que Deus não nos abandone, devemos pedir-lhe sempre que nos auxilie. Que bom é ter sua companhia nesse nosso retiro espiritual, crescendo sempre juntos na fé e na certeza de que nós temos uma mãe que intercede por nós. E hoje eu quero convidar você a, junto com a gente, mergulhando no Glórias de Maria, que é uma das obras de Santo Afonso Maria de Ligório, as Glórias de Maria. Nós terminamos a meditação sobre a Salve Rainha, não é, Padre Everson? E agora vamos começar falando das festas de Nossa Senhora e lembrando, Maria é filha primogênita do Pai Eterno, e vamos falar da festa da Imaculada Conceição. É interessante a preocupação de Santo Afonso, quando vai para estruturar o livro As Glórias de Maria, quando ele faz essa reflexão, e vale a pena para todos nós rezarmos a Salve Rainha, olhando as mensagens que essa oração traz para nós. Mas Santo Afonso agora vai passar, ou no outro aspecto, nos convidando a olharmos as festas, olharmos os títulos, olharmos a realidade de Nossa Senhora, mas em maior profundidade. E por isso que ele vai começar justamente olhando a Imaculada Conceição, a festa da Imaculada Conceição. Por que, Caísa? Primeiro, por que conveio a Deus Pai que Maria fosse imaculada? Porque é filha primogênita dele. Depois, lendo e estudando aqui a obra de Santo Afonso, as Glórias de Maria, Santo Afonso diz, por que conveio que o filho, que fosse considerada Maria imaculada para o filho? Porque ele ia nascer num seio castíssimo, puríssimo. E ao Espírito Santo conveio, por quê? Porque ia ser a sua esposa puríssima e castíssima do Espírito Santo. Então, Padre, é a Santíssima Trindade saudando Nossa Senhora. E é justamente esse movimento que Santo Afonso nos convida a fazer. Nós nos colocarmos diante da Santíssima Trindade para, não digo entender, mas para contemplarmos a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Queridos irmãos, nosso programa, somos convidados a olhar o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E nós vamos descobrir que é um dos ícones mais ricos de detalhes e significados. Hoje nós vamos contemplar alguns detalhes importantes que certamente vão abrir os nossos horizontes para a beleza de mensagem que é o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o olhar de Maria nos transmite uma mensagem de amor, nos traz Jesus em seus braços, o amparando em frente ao seu destino.
São Gabriel leva consigo a cruz e os cravos, e São Miguel a lança, a vara com a esponja e o cálice da amargura. Os anjos surpreendem o menino Jesus por meio dos instrumentos da sua paixão. A mensagem do ícone nos diz que, assim como Jesus correu para sua mãe e encontrou refúgio, nós também podemos a ela recorrer. Em janeiro de 1855, a presença da Virgem levou os redentoristas a comprar, sem saber, o terreno em que ela havia escolhido para seu santuário. O lugar abrigava as ruínas da igreja e do convento de São Mateus, e pela provisão divina se tornou propriedade dos missionários redentoristas. Quatro meses se passaram, e naquele lugar construíram uma igreja em honra ao Santíssimo Redentor e a dedicaram a Santo Afonso Maria de Ligório, seu padroeiro. Muito em breve, se iniciaria ali uma nova missão. E hoje aqui no programa Redenção estamos meditando o tema muito importante, seremos salvos pela esperança. E mais um pensamento de Santo Afonso falando sobre isso, que diz assim, se quisermos, pois, que Deus não nos abandone, devemos pedir-lhe sempre que nos auxilie. Fazendo assim, certamente Ele nos assistirá sempre e não permitirá que nos separemos dele e percamos a sua amizade. Procuraremos, por isso, rezar sempre e pedir a graça da perseverança final, bem como as graças para consegui-la. Não nos esqueçamos também da graça de rezarmos sempre. Santo Afonso, como diz o senhor Padre Everson, sempre insistindo, a oração é importante na caminhada de fé. E é interessante que nesse pequeno texto Santo Afonso coloca dois itens importantíssimos. Primeiro, a perseverança final. Quer dizer, eu vou morrer na graça de Deus para alcançar a vida eterna. Mas ele faz esse convite, que não nos esqueçamos também de pedir a graça de rezarmos sempre, porque é com a oração que nós vamos alcançar a perseverança final. O Padre Everson e Santo Afonso, diante de tudo que nós já aprendemos com ele aqui no programa Redenção, ele sempre faz questão, com seus ensinamentos, de frisar, sozinhos, por nós mesmos, nós não conseguimos. Mas quando contamos com a graça de Deus, essa graça vai nos tornando capazes. Por isso ele insiste, reze sempre, sejam perseverantes, humildes, confiantes na oração. É por isso, Padre Everson, que agora nós convidamos a todos para rezarmos juntos com Santo Afonso. Rezemos. Meu Jesus, eu vos amo. Sois o tesouro e a vida da minha alma. Agarro-me a vós e me dou totalmente a vós. Amado Senhor, não quero jamais deixar de vos amar. Para me salvar, quisesse ser acorrentado como criminoso, cravado na cruz, que não deixasse senão depois de ali ter deixado a vida. Maria, minha esperança, prendei-me a Jesus. Fazei que eu viva sempre unida a Ele, e unida a Ele, morra para chegar um dia ao reino feliz, onde não precisarei temer ficar separada de seu santo amor. Amém. A nossa vida aqui nessa terra é uma grande luta, e que essa luta, Padre Everson, seja sempre para nos aproximarmos mais e mais do nosso Deus. E vivermos a esperança da certeza. E essa nossa certeza se torna maior ainda quando pensamos que temos Nossa Senhora como nossa mãe. Isso. Ela que sempre nos ajuda, é nossa Mãe Imaculada, que roga por nós, intercede por nossas famílias. É por isso que agora, pelas mãos do Padre Everson e também pela intercessão de Nossa Senhora,
que nós vamos receber a bênção. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós, conosco permaneça para sempre. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esse momento que é tão especial e que bom é ter sua companhia nessa caminhada de fé. Sempre muito bom saber que você está aí, ó, lutando para ser de Deus junto com a gente. Eu deixo aqui meu abraço e mais uma vez muita esperança na sua caminhada, viu? Até o nosso próximo encontro. Padre, até mais, viu? Fique com Deus, Caísa. Amém. Querido irmão, querida irmã, ao lhes desejar tudo de bom nessa semana, digo, semana que vem, nós vamos dar mais um passo nessa nossa caminhada que Santo Afonso nos convida a caminharmos na esperança, na certeza do amor e na proteção de Nossa Senhora em nossa vida. O meu abraço carinhoso, fiquem com Deus, Deus nos abençoe, Nossa Senhora esteja conosco.